Você já ouviu falar de jogos que não deveriam ser jogados? Em uma cidade esquecida pelo tempo, 4 amigos encontraram um tabuleiro que parecia inofensivo, até começarem a jogar. O que parecia uma simples brincadeira de terror se transformou num ritual sombrio, onde cada rodada cobrava um preço e o tabuleiro decidia quem vivia e quem desaparecia. Hoje, você vai conhecer a história completa de O Jogo Proibido. Mas um aviso: depois que você ouvir, vai pensar 2 vezes antes de rir de uma lenda urbana. Assista até o final e tente descobrir quem realmente venceu o jogo. Se é que alguém venceu. Numa noite seca e silenciosa do final de outubro, o vento assobiava pelas ruas estreitas da esquecida Vila São Lázaro. À sombra das montanhas, o lugar parecia parado no tempo, como se o mundo tivesse se esquecido dele. E naquela noite, algo muito antigo acordava. 4 amigos se encontravam pela primeira vez, após meses separados pela rotina adulta. Diego, o cético engenheiro que retornava da capital, Clara, aspirante a psicóloga e amante do oculto, Renan sempre fazendo piada de tudo, mas com os olhos sempre alerta. E Beatriz, a mais reservada, que vivia presa em seus próprios silêncios desde a morte do irmão mais novo. A reunião acontecia na velha casa dos Figueiras, no topo de um morro afastado, herança da família de Renan. O casarão estava vazio há décadas, coberto por teias de aranha, poeira espessa e o cheiro úmido de madeira podre. O grupo, nostálgico, decidiu que seria o lugar perfeito para reviver os velhos tempos, sem saber que estava prestes a abrir as portas para algo muito além da compreensão humana. Entre risos abafados e histórias de terror contadas à luz de velas, Clara explorava um dos cômodos superiores, onde antigas estantes guardavam livros mofados, quadros rasgados e objetos estranhos. Foi ali que ela encontrou o tabuleiro. Parecia feito de couro ressecado e escuro como pitch. Os símbolos gravados pulsavam sob a luz das velas como se respirassem. No centro, uma inscrição em dourado tremeluzente: jogadores 4, condição de vitória. Sobreviva até as últimas badaladas da meia-noite. Deve ser alguma versão de Ouija, disse Renan, tentando disfarçar o calafrio que sentiu. Não é Ouija, corrigiu Clara, analisando os símbolos. Isso aqui é mais antigo. Parece babilônico, ou pior. Mesmo com a tensão no ar, a curiosidade falou mais alto. Eles se sentaram em volta do tabuleiro. A ficha de cada um apareceu sozinha, como se o couro cuspisse suas iniciais em fogo fraco. D, C e B. O ponteiro central, uma peça triangular de vidro, girou sozinho. Parou sobre o símbolo de uma lua partida ao meio. As luzes piscaram. Um som ecoou pela casa. DUNG. O badalar de um relógio antigo que ninguém sabia existir ali. Clara arregalou os olhos. Isso não é só um jogo. É uma invocação. Começamos sem querer. E não dá mais para parar. O ponteiro se move de novo. As letras sobre o tabuleiro rearranjarão-se como carne viva, formando a primeira instrução. Desafio 1. A verdade está enterrada. Encontre o que foi esquecido, ou se torne parte da fundação. De repente, a temperatura caiu. As velas se apagaram sozinhas. E lá de baixo, do porão da casa, veio o som de algo. Escavando, Beatriz se encolheu. Isso não é brincadeira. Temos que sair daqui. Renan correu até a porta da frente. Tentou girar a maçaneta. Nada. Ela não apenas estava trancada, estava selada. O vidro das janelas desaparecera. O mundo lá fora agora era só uma névoa escura. E então veio o sussurro. Não havia fonte. Mas todos ouviram: joguem, ou fiquem para sempre. O silêncio se instalou pesado após o último sussurro. O tabuleiro ainda tremeluzia fracamente, como se estivesse vivo, pulsando ao ritmo da respiração dos 4 amigos. Beatriz recuou, os olhos marejados. Diego, ainda tentando manter o controle, caminhou lentamente até a sala ao lado e acendeu uma lanterna que havia trazido na mochila. Isso é só um truque, murmurou ele.
Tem que ter uma explicação racional. Alguém tá pregando uma peça na gente, mas ninguém respondeu. A casa, antes apenas velha e assustadora, agora parecia viva. As paredes rangiam como se movesse por dentro. O piso rangia, mesmo quando ninguém caminhava sobre ele. Clara, sempre a mais sensível, sentiu um arrepio subir pela espinha. Ela olhava fixamente para o tabuleiro, que agora exibia uma nova linha de texto. Desafio 1. A verdade está enterrada. Encontre o que foi esquecido, ou se torne parte da fundação. E abaixo disso, uma contagem. 58 minutos e 12 segundos, temos menos de uma hora? Sussurrou Beatriz. Diego se virou para Renan. O porão. A coisa disse que a verdade está enterrada. A escavação. O som veio de lá. Renan hesitou. Quis rir, fazer piada, quebrar a tensão. Mas seu rosto estava pálido. Eu vou, então, disse Diego, tentando soar corajoso. Ele desceu os degraus antigos que levavam ao porão. A lanterna tremia em sua mão. O cheiro lá embaixo era insuportável. Terra molhada, ferrugem e algo mais. Podre. As paredes do porão estavam cobertas por símbolos riscados à faca, como se alguém ou alguma coisa tivesse tentado se comunicar dali. No centro, um montículo de terra solta. Diego se aproximou, ajoelhou-se e começou a cavar com as mãos. E então, achou uma pequena caixa de madeira, cravejada de símbolos em relevo. Quando a pegou, a lanterna piscou. Algo se moveu atrás dele. Clara, no andar de cima, gritou. Diego, volta. Tem alguma coisa com você. Ele se virou bruscamente. Nada. Mas quando olhou para o braço, havia um corte profundo que sangrava, como se garras invisíveis tivessem dilacerado sua pele. Ele gritou, cambaleou e correu escada acima, tropeçando ao chegar à sala, a caixa ainda em mãos. Renan ajudou a estancar o sangue. Beatriz soluçava num canto. Clara pegou a caixa e a colocou sobre o tabuleiro. Quando a tampa se abriu sozinha, uma língua de fogo azul subiu até o teto, depois se dissipou. A contagem zerou. E uma nova mensagem surgiu. Desafio completado. Jogador Diego sofreu punição parcial. Prossigam. Punição parcial. Diego, ofegante suando frio, perguntou. Punição parcial. Clara, pálida, respondeu. Se ele não tivesse trazido a caixa, talvez tivesse ficado lá. Talvez fizesse parte da fundação. Silêncio. O jogo era real. Eles entenderam, pela primeira vez, o que significava sobreviver até a meia-noite. O tabuleiro tremeu mais uma vez. Nova contagem começou. 1 hora e, lentamente, uma nova linha surgiu sob as cinzas do fogo. Desafio 2. Sacrifique algo que ama, ou o jogo tomará algo que você jamais poderá recuperar. 44 minutos e 53 segundos o tempo corria. A nova frase sobre o tabuleiro parecia pulsar, como se tivesse vida. Desafio 3. Um de vocês mentiu. Descubram quem. Ou todos pagarão pelo engano. O clima na sala mudou instantaneamente. Clara fechou os olhos e falou com firmeza. O jogo está nos obrigando a desconfiar uns dos outros. É um truque, uma forma de nos dividir. Renan cruzou os braços. Mas, e se realmente alguém estiver mentindo? Beatriz continuava em silêncio, ainda desorientada. Sua mente buscava em vão o rosto do irmão, a lembrança parecia estar enterrada em névoa. Ela mal conseguia falar, apenas encarava os outros com olhos vidrados. Diego respirava fundo, apoiado contra a parede. O corte no braço ainda doía. Mas o que mais o incomodava era outra coisa. Algo que ele não tinha contado. Tem algo errado comigo, murmurou. Desde o primeiro desafio.
Eu vejo coisas. Sussurros. Sons que ninguém mais ouve. Clara se virou lentamente. Que tipo de coisa? Clara pergunta. Ouvi alguém me chamar. Pelo nome. Mas era a voz da minha mãe. Ela morreu ano passado. Responde Diego. Clara arregalou os olhos. Aproximou-se dele. O jogo está mexendo com suas memórias, com suas emoções, e tem mais. Ele hesitou. A voz agora baixa. Eu já vi esse tabuleiro antes. Quando criança. Numa casa diferente. Com meu irmão. Ele desapareceu naquela noite. O silêncio que se seguiu foi total. Renan o encarava boquiaberto. Você já jogou isso antes? Diego assentiu lentamente. Achei que era um pesadelo. Que minha mente tinha inventado. Mas quando vi o tabuleiro aqui, eu percebi. Clara fechou os olhos. Então você é o mentiroso, Beatriz sussurrou. O jogo queria que a gente descobrisse. Era ele. O tabuleiro respondeu, antes que mais alguém falasse. As letras se embaralharam e então escreveram. Mentira revelada. Julgamento iniciado. Um espelho apareceu na parede da sala. Ninguém lembrava dele estar ali antes. Era antigo, manchado e moldurado por madeira escura, mas refletia tudo com nitidez. Exceto Diego. No espelho, onde ele deveria estar, havia apenas escuridão. Uma silhueta indistinta, envolta em fumaça. O que é isso? Ele perguntou, recuando. Então, a silhueta dentro do espelho se moveu sozinha. Olhou diretamente para Diego e sorriu. As luzes piscaram. A figura dentro do espelho saiu da moldura como se atravessasse a água. Não tinha rosto. Apenas um buraco escuro onde deveria estar a feixe. Beatriz gritou. Renan agarrou uma cadeira para se defender, mas a criatura ignorou todos, indo direto até Diego. Quando tocou, ele caiu de joelhos, gritando pro jogo escreveu lentamente. Mentira punida. Memória subtraída. Diego parou de gritar. Clara correu até ele. Você está bem? Perguntou Clara. Ele olhou para ela, confuso. Quem é você? Perguntou Diego. O silêncio caiu como uma pedra. O jogo havia levado a memória de todos os jogadores da existência de Clara. Beatriz e Renan se entreolharam, assustados. E Diego? Agora olhava para Clara como se ela fosse uma estranha. Ela chorava em silêncio. Desafio 3 concluído. Emoção extraída. Traição. A contagem foi reiniciada. 30 minutos. O tabuleiro escreveu. Desafio 4. O mundo de fora quer entrar. Impeçam ou o jogo nunca acabará. Nesse instante, a casa inteira tremeu. De fora, ouviam-se batidas fortes na porta principal, como socos ou cabeçadas. O mundo de dentro e o de fora estavam colidindo. E havia mais alguma coisa tentando entrar. 29 minutos e 50 segundos, as batidas não cessavam. Ritmadas, brutais, como se alguém ou algo estivesse se jogando contra a porta com uma força que não vinha deste mundo. Isso não é gente, disse Renan. Trêmulo. O tabuleiro tremia levemente, como se a própria casa estivesse reagindo. As letras se embaralharam novamente, formando a nova instrução. Desafio 4. O mundo de fora quer entrar. Impeçam ou o jogo nunca acabará. Clara ainda estava de pé no centro da sala. Mas algo havia mudado em seu semblante. Os olhos estavam marejados não de medo, mas de raiva. Diego. Beatriz e Renan olhavam sem reconhecê-la. Ela havia sido apagada do mundo deles. Vocês não lembram de mim, mas eu lembro de vocês, disse ela. E vou garantir que a gente saia vivo daqui. Disse Clara com determinação. De repente, as batidas cessaram. Por apenas um segundo. E então, as janelas começaram a se trincar sozinhas.
Pelas frestas, algo negro escorria. Como uma fumaça líquida. Parecia viva. Se estendia lentamente pelas paredes. Renan correu até a porta, tentando segurá-la com um armário. A gente tem que selar a casa. E se a casa já estiver corrompida? Questionou Beatriz. E se o jogo for a casa? Clara pegou a caixa do jogo e analisou com cuidado. Algo estava diferente ali agora. No fundo, havia um símbolo novo. Um olho invertido, envolto em uma espiral. E sob ele, a seguinte frase, apenas visível sob o reflexo de uma vela: o mundo só entra onde há uma abertura. A abertura, sussurrou Clara, não é física, é emocional. Todos se entreolharam. O jogo está usando nossos medos, nossos traumas. Eles abriram a porta. Nesse instante, a fumaça começou a tomar forma. Uma figura feminina, esquelética e de cabelos longos, começou a emergir da parede. Com olhos completamente negros e um sorriso costurado, ela caminhava em silêncio, ignorando o tabuleiro. Seu olhar estava fixo em Beatriz. Ela está vindo por mim, disse Beatriz, em pânico. Ela sabe o que eu fiz. O que você fez? Gritou Renan. Eu desejei que meu irmão morresse. Quando ele caiu do telhado. Eu desejei? Eu estava com raiva. Foi só um pensamento. A criatura abriu a boca e emitiu um som horrível, uma mistura de riso e choro de bebê. Clara não hesitou. Pegou o punhal cerimonial que vinha dentro do tabuleiro. Riscou o chão ao redor do grupo, desenhando o símbolo do olho invertido. Lembre-se, o mundo só entra onde há abertura. Eles fecharam os olhos, respiraram fundo e rejeitaram o medo. As sombras recuaram como se fossem queimadas por uma luz invisível. A criatura gritou e foi sugada de volta pela parede, enquanto o símbolo desenhado brilhava em dourado por alguns segundos, até se apagar. 15 minutos e 12 segundos, o tabuleiro aceitou a vitória. Desafio concluído. Emoção selada. Culpa. O mundo de fora foi contido. Por enquanto. Mas o jogo ainda não acabou. Desafio final. Sacrifique o laço mais forte. Ou torne-se parte do jogo para sempre. 14 minutos e 59 segundos, o tabuleiro agora tremia levemente, como se ansioso. A frase escrita se mantinha no centro, cruel em sua simplicidade. Desafio final. Sacrifique o laço mais forte. Ou torne-se parte do jogo para sempre. Renan se afastou lentamente, olhando para os outros. O que isso quer dizer? Que a gente tem que escolher alguém? Clara ainda tentava manter a calma. Ela encarava Diego e Beatriz, que estavam tão perdidos quanto ela. Mas só ela via uma linha vermelha e pulsante, como um fio etéreo conectando Beatriz a Diego. Ela percebeu: o laço mais forte não é a amizade, a dor compartilhada. Beatriz sussurrou: eu me lembro de você agora, Clara. O jogo não apagou totalmente, só escondeu, respondeu Clara. E se ele tentou esconder, é porque nosso laço é perigoso para ele. De repente, o tabuleiro começou a se contorcer, como carne viva. As peças se moveram sozinhas. As letras se embaralharam. Decidam: quebrar o laço ou fundir-se ao jogo. Então algo surgiu do centro do tabuleiro. Uma faca ritualística, com a lâmina preta e fria como obsidiana. Isso é simbólico? Perguntou Renan. Ou literal? A casa gemeu, como se tivesse sentimentos. Beatriz caiu de joelhos, chorando. Eu não quero mais jogar. Por favor. Eu só quero acordar. Clara caminhou até ela com a faca na mão, mas ao invés de feri-la, cortou o próprio dedo, deixando o sangue escorrer sobre o tabuleiro. Eu escolho me sacrificar, disse. Se for preciso quebrar um laço, então que esse laço morra comigo. Mas o tabuleiro não aceitou. O sacrifício deve vir da outra parte.
Beatriz encarou Clara. Isso significa que eu. Clara assentiu. É você quem tem que cortar. Eu não posso forçar. Relutante, com a mão tremendo, Beatriz pegou a faca. Aproximou-se de Clara. Uma lágrima escorreu. E então? Ela não feriu Clara. Em vez disso, tirou do bolso uma mecha de cabelo. Embrulhada em pano velho, algo que havia guardado desde o funeral do irmão. Era a lembrança mais íntima de sua dor. Ao jogá-la no centro do tabuleiro, fez sua escolha: romper o luto, cortar o vínculo. A peça pegou fogo imediatamente. 9 segundos. Laço rompido. Desafio aceito. O jogo se desfaz. O mundo ao redor deles começou a rachar como vidro. A casa explodiu em silêncio, tudo ao redor se desfragmentava como se fosse um holograma. E então? Escuridão. Quando Clara acordou, estava deitada no asfalto. Um policial a chacoalhava. Estava de volta à cidade. Beatriz estava a seu lado. Diego e Renan? Desaparecidos. Para sempre. Mas o tabuleiro estava lá, jogado no chão, intacto, aguardando os próximos 4. 2 meses depois. A cidade havia silenciado o ocorrido. A casa foi demolida. O caso encerrado como desaparecimento em circunstâncias inexplicadas. Clara estava em outra cidade tentando esquecer. Mas todas as noites sonhava com o tabuleiro, sonhava com Diego pedindo ajuda, com Renan gritando no escuro. E com Beatriz, observando em silêncio, como se soubesse algo que Clara ainda não sabia. Enquanto isso, num bairro diferente, uma criança caminhava pela calçada. Ela segurava o tabuleiro, o mesmo, ainda marcado com sangue seco. Ao chegar em casa, encontrou 3 colegas jogando videogame. Ei, olha o que eu achei, disse ele. Um jogo antigo. Vamos tentar? O tabuleiro brilhou levemente em vermelho. Os nomes apareceram sozinhos. Jogadores 4. Objetivo: sobreviva até o amanhecer. A porta da casa se trancou sozinha. O jogo começou de novo. E agora eu quero saber, se você estivesse naquele grupo, teria coragem de jogar até o fim? Ou teria saído correndo na primeira rodada? Deixe sua resposta nos comentários e me diga. Você acredita que o jogo terminou? Ou que ele só está esperando por novos jogadores? Se você gostou da história, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sino, porque no próximo vídeo o terror pode bater à sua porta.